Policiais deram um tapa em uma mulher negra dentro do tribunal. Segundos depois, ela ocupou o assento do juiz. Uma ação impensável transformou-se em um momento de reviravolta que ninguém poderia prever. O que aconteceu naquela sala de audiências mudaria para sempre a percepção de justiça de todos os presentes. Antes de começarmos, não esqueça de se inscrever no canal e comentar de onde você está assistindo. O sol de Salvador já aquecia os degraus de mármore quando Ana Silva chegou ao Tribunal Federal. Vestia roupa simples naquela manhã, calça social e blusa branca sem os adornos que normalmente acompanhavam sua toga. 23 anos de magistratura pesavam em sua bagagem profissional, mas não em seus passos decididos. Precisava revisar alguns processos antes da sessão oficial, por isso chegara mais cedo. Enquanto subia as escadarias, notou o olhar de Carlos Oliveira, oficial veterano que patrulhava a entrada. O homem a observava com desconfiança crescente. "Onde pensa que vai? Esta entrada é restrita", bradou Carlos, aproximando-se com a mão no coldre. "Sou a juíza Ana Silva. Tenho audiência em 1 hora", respondeu ela, alcançando a bolsa para mostrar sua identificação. O movimento súbito foi interpretado como ameaça. Em segundos, o oficial a empurrou contra a parede de granito frio, torcendo seu braço nas costas. "Juíza? Sei, mais uma invasora querendo dar golpe", debochou Carlos, enquanto outros policiais se aproximavam. "Olhem só, temos uma juíza aqui?" A magistrada sentiu o metal gelado das algemas apertando seus pulsos, enquanto tentava manter a compostura. O oficial a arrastou pelo saguão como se fosse uma criminosa comum, ignorando seus protestos. "Vocês estão cometendo um erro grave", alertou Ana, com voz firme apesar da humilhação. "Sou a juíza titular da 3ª vara." Risadas ecoaram pelo átrio. 2 outros policiais sacaram seus celulares, registrando o momento com sorrisos zombeteiros. Um deles, Rodrigo Almeida, parecia especialmente entretido com a situação. "Vamos ver se a doutora ainda está rindo quando passar o fim de semana na cela", provocou Carlos, empurrando-a em direção ao elevador que levava à área de detenção temporária. O gosto amargo da injustiça invadiu sua boca enquanto Ana observava os rostos ao redor. Funcionários que a cumprimentavam diariamente agora desviavam o olhar, fingindo não reconhecê-la. O metal das algemas cortava sua pele, mas não sua determinação. Enquanto era conduzida pelos corredores que conhecia tão bem, agora na condição de detida, a juíza gravava cada detalhe. Os nomes nos crachás, as expressões de desdém, as omissões cúmplices. Em sua mente, uma certeza crescia como fogo. Aquele não seria o fim de sua história, mas o começo de uma transformação no sistema que jurara defender. Humilhada, mas não derrotada, Ana Silva jurou para si mesma que cada segundo daquela degradação seria convertido em combustível para uma revolução silenciosa que abalaria as estruturas do tribunal, e começaria assim que aquelas algemas fossem removidas. Horas depois, já liberada da cela, após a comprovação de sua identidade, Ana Silva caminhava pelos corredores do Tribunal Federal de Salvador. Cada passo ecoava no piso de mármore frio, amplificando a sensação de estar sendo observada. Funcionários que antes a cumprimentavam com reverência, agora desviavam o olhar ou cochichavam assim que ela passava. O corredor que percorria diariamente há mais de 2 décadas parecia ter se estreitado, as paredes brancas mais opressoras, o ar mais denso. "Doutora Ana, sinto muito pelo ocorrido", murmurou uma das secretárias mais antigas, baixando a voz como se compartilhasse um segredo proibido. Ana apenas assentiu, percebendo quem tinha coragem de se posicionar e quem preferia o silêncio cúmplice. Ao chegar à sua sala, a juíza fechou a porta e permitiu-se um momento de vulnerabilidade. Suas mãos ainda tremiam levemente, os pulsos marcados pelo metal das algemas. Respirou fundo, ajeitou os documentos sobre a mesa de carvalho e encarou seu reflexo no vidro da janela. O rosto que a encarava de volta não era de uma vítima, mas de uma mulher que transformaria a humilhação em combustível. Pegou um caderno e começou a registrar mentalmente cada detalhe do ocorrido. O oficial Carlos Oliveira puxando-a violentamente pelo braço, os risos dos outros policiais,
o juiz substituto Paulo Bernardes ignorando seus protestos quando tentou se identificar. Anotou também quem permaneceu em silêncio, quem filmou o episódio, quem pareceu se divertir com sua desgraça. Não posso confiar em ninguém, pensou, observando o movimento do tribunal através da persiana entreaberta. Viu Pedro Santos, o investigador federal, caminhando apressado com uma pasta. Ele havia sido o único a tentar intervir durante sua detenção. Talvez nele. Ana organizou metodicamente sua estratégia. Precisaria de acesso aos registros internos, às câmeras de segurança, aos históricos disciplinares. Sabia que enfrentaria resistência, que tentariam silenciá-la, que usariam seu gênero e sua cor para desacreditá-la. Quando o telefone tocou, era seu ex-marido, o senador Marcos Santos. Ana, isso pode prejudicar minha campanha. Precisamos conversar sobre como gerenciar essa situação. Ela desligou sem responder. Aquele não era um incidente a ser gerenciado. Era o estopim de uma transformação necessária. No silêncio de sua sala, a juíza federal começou a traçar os primeiros passos de uma investigação que abalaria as estruturas do sistema judiciário brasileiro. A humilhação daquele dia seria apenas o começo. O fim, ela prometeu a si mesma, seria justiça. Ana Silva passou 7 dias vasculhando os arquivos empoeirados do subsolo do Tribunal Federal de Salvador. Seus dedos percorriam caixas e mais caixas de documentos, enquanto seus olhos ardiam sob a luz fraca das lâmpadas fluorescentes. O que encontrou a deixou sem fôlego. 47 queixas formais contra Carlos Oliveira por abuso de autoridade. Todas arquivadas como não comprovadas. Cada pasta era mais revoltante que a anterior. Depoimentos de cidadãos humilhados, fotos de hematomas, relatos de intimidação. Inacreditável, murmurou ela, segurando um documento de 2017 onde uma mulher negra relatava ter sido agredida verbalmente pelo oficial durante uma abordagem rotineira. A juíza reconheceu o padrão. As mesmas táticas, o mesmo desprezo, a mesma impunidade que ela própria havia experimentado. Na 5ª noite consecutiva de investigação, Ana encontrou algo ainda mais perturbador. Um memorando interno assinado por Paulo Bernardes, o juiz substituto, recomendando o arquivamento de 3 denúncias contra Carlos, sem qualquer investigação aprofundada. A cumplicidade institucional estava documentada ali, em papel timbrado do tribunal. O peso da descoberta a fez desabar na cadeira. Por um momento, o desânimo tomou conta de seu corpo exausto. Como enfrentar um sistema tão profundamente corrompido? Como uma única pessoa poderia desmantelar décadas de protecionismo institucional? Ana fechou os olhos e sentiu novamente o metal frio das algemas em seus pulsos. Ouviu as risadas dos policiais. Reviveu a humilhação. Respirou fundo. Não posso desistir agora, pensou, endireitando a postura. A magistrada sabia que sua dor precisava se transformar em combustível para a mudança. Na manhã seguinte, a juíza federal organizou metodicamente as evidências em seu computador pessoal, criando backups em dispositivos externos, que guardou em locais diferentes. Ela compreendia que enfrentaria a resistência de todos os lados, da corporação policial, de colegas juízes, até mesmo de promotores como Sônia Ribeiro, conhecida por blindar agentes da lei. Para derrubar o muro da impunidade, precisaria de aliados discretos e provas irrefutáveis. Ana começou a mapear potenciais colaboradores dentro do tribunal. Pessoas com histórico ético inquestionável e sem vínculos com o grupo de Carlos. Precisava ser cautelosa. Um passo em falso poderia comprometer toda a operação. Enquanto organizava sua estratégia, Ana encontrou um pequeno recorte de jornal esquecido entre os arquivos. A foto de um jovem Rafael Souza sendo preso por Carlos Oliveira anos atrás. O mesmo Rafael que hoje era um respeitado advogado de direitos civis. Uma conexão interessante, pensou ela, anotando o nome em sua lista de possíveis aliados. A batalha seria longa e perigosa, mas Ana Silva estava determinada. O sistema que a humilhara não imaginava que havia criado sua própria algoz. Ana Silva fechou a porta de sua sala e observou os 2 aliados que havia escolhido com extremo cuidado. Pedro Santos,
com seus 20 anos de investigação federal e olhos que pareciam enxergar através das mentiras, folheava documentos com a meticulosidade de quem já desvendara centenas de casos complexos. Ao seu lado, Lúcia Costa, escrivã recém-efetivada, mas com uma intuição afiada e princípios inabaláveis, organizava metodicamente as primeiras descobertas. Precisamos ser invisíveis, disse a juíza, baixando o tom de voz. Qualquer movimento em falso e Carlos perceberá que estamos em seu encalço. O plano era simples na teoria, mas arriscado na prática. Sob o pretexto de uma auditoria administrativa de rotina, os três teriam acesso a processos antigos, depoimentos arquivados e registros de ocorrências envolvendo o oficial. Pedro sugeriu começar pelos casos mais recentes, onde a memória das testemunhas ainda estaria fresca. Encontrei um padrão curioso, comentou Lúcia, apontando para uma lista de nomes. Estas 5 testemunhas aparecem em casos diferentes, sempre corroborando a versão de Oliveira. Ana se aproximou, sentindo aquela familiar sensação de estar próxima de algo importante. O investigador concordou com a cabeça, fazendo anotações rápidas em seu caderno desgastado. Vou verificar os antecedentes dessas pessoas discretamente, ofereceu Pedro, guardando os documentos em sua pasta de couro surrada. Nos dias seguintes, os corredores do tribunal se transformaram em campos minados para Ana. Enquanto caminhava para audiências, sentia os olhares divididos. Alguns funcionários baixavam a cabeça em respeito silencioso, outros formavam pequenos grupos que se dissolviam quando ela se aproximava. Dizem que ela não superou o trauma, ouviu uma secretária comentar enquanto servia café na sala de reuniões. Está obcecada, vendo fantasmas. A magistrada respirou fundo, fingindo não escutar. O ambiente tóxico se intensificava, com rumores sobre sua instabilidade emocional espalhando-se como veneno. Até mesmo colegas juízes a tratavam com distanciamento cauteloso, como se sua busca por justiça fosse um sintoma de desequilíbrio. Durante um almoço no refeitório, Ana percebeu o promotor Cláudio Mendes, antigo amigo, desviando o caminho para não sentar à sua mesa. A dor da rejeição era aguda, mas ela a transformava em combustível para sua determinação. Eles querem que eu desista, comentou com Lúcia durante uma reunião secreta na biblioteca jurídica. Querem que eu me sinta sozinha e impotente. A jovem escrivã segurou sua mão brevemente. A senhora não está sozinha. E eles descobrirão isso quando for tarde demais para Carlos Oliveira. Enquanto a pequena equipe avançava silenciosamente em sua investigação, Ana compreendia que não lutava apenas contra um policial corrupto, mas contra todo um sistema construído para proteger seus próprios abusos. O julgamento mais difícil não estava nos autos, mas nos olhares e sussurros que a seguiam pelos corredores do tribunal. 2 meses após o incidente, Ana Silva executava seu plano com precisão cirúrgica. Utilizando seus contatos no Ministério da Justiça, conseguiu infiltrar 3 agentes especiais em audiências onde Carlos Oliveira atuava como testemunha-chave. A juíza sabia que precisava de olhos e ouvidos extras para captar o que os autos oficiais jamais registrariam. As sessões eram gravadas discretamente, com microfones sensíveis captando até mesmo os sussurros entre advogados e policiais. Pedro Santos, sempre atento, coordenava a operação dos bastidores, instruindo os agentes sobre quais comportamentos mereciam atenção especial. Observem as trocas de olhares, os gestos disfarçados, as conversas nos intervalos. Orientava o investigador. Em uma tarde particularmente reveladora, um dos agentes flagrou Carlos, conversando com outro policial nos corredores do tribunal. Fica tranquilo, a gente sempre se protege, dizia o oficial, sem saber que cada palavra sua alimentava o dossiê que Ana construía meticulosamente. Lúcia Costa, com seu olhar perspicaz, foi designada para analisar as transcrições e identificar padrões. A escrivã descobriu que em 17 casos diferentes, o depoimento de Oliveira contradizia evidências físicas, mas mesmo assim prevalecia nas decisões judiciais. Em outros 12 processos, provas que poderiam incriminar policiais simplesmente desapareciam dos autos.
É um sistema perfeito de autoproteção, comentou a jovem, entregando suas anotações para Ana. Eles mentem, outros confirmam, evidências somem, e juízes como Paulo Bernardes legitimam tudo com suas sentenças. Ana estudava cada documento em sua sala, tarde da noite, quando todos já haviam deixado o tribunal. O quebra-cabeça ganhava forma. Não eram falhas isoladas, mas um mecanismo bem azeitado de impunidade. Policiais protegiam policiais, promotores como Sônia Ribeiro evitavam confrontos, e juízes coniventes selavam o ciclo com o martelo da justiça. O sistema não é quebrado, murmurou para si mesma, observando a pilha de evidências sobre sua mesa. Ele funciona exatamente como foi projetado para funcionar. Em uma das gravações mais recentes, a juíza identificou um padrão perturbador. Oliveira alterava sutilmente seu testemunho, dependendo de quem estava no banco dos réus. Quando se tratava de jovens negros, sua descrição dos fatos era sempre mais incriminadora, as ameaças mais graves, a resistência mais violenta. A cada nova descoberta, Ana sentia o peso da responsabilidade aumentar. Não era apenas sobre sua humilhação pessoal. Era sobre desmontar um sistema que produzia injustiças em série, protegendo os poderosos e punindo os vulneráveis. O caminho seria árduo, mas a magistrada estava determinada a seguir até o fim. 3 meses após o incidente, Ana Silva trabalhava incansavelmente em sua investigação. Numa tarde chuvosa, Pedro Santos entrou em sua sala com um pendrive na mão e expressão vitoriosa. Conseguimos, doutora. Acesso completo às gravações das câmeras de segurança do setor oeste. Ana recebeu o dispositivo como se fosse uma relíquia preciosa. As mãos ligeiramente trêmulas conectaram o pendrive ao computador, revelando dezenas de arquivos de vídeo. O primeiro mostrava Carlos Oliveira empurrando um jovem contra a parede sem qualquer provocação. No relatório oficial, constava que o rapaz havia resistido à abordagem e tentado agredir o policial. Isso contradiz completamente o depoimento dele no caso Mendonça, sussurrou Lúcia, que observava por cima do ombro da juíza. Vídeo após vídeo. Um padrão perturbador se revelava. O oficial veterano aparecia agredindo suspeitos, plantando evidências, coagindo testemunhas. Em um dos registros mais chocantes, Carlos aparecia rindo enquanto um detido implorava por água. Aquele mesmo detido havia sido encontrado desidratado na cela no dia seguinte. Temos pelo menos 17 casos onde os depoimentos oficiais são desmentidos por essas imagens, comentou Pedro, folheando suas anotações. E mais 30 onde há fortes indícios de manipulação processual. Ana sentiu um misto de triunfo e pavor. Cada arquivo era uma prova contundente, mas também uma ameaça à sua segurança. O sistema que protegia Carlos era o mesmo que poderia esmagá-la. Precisamos criar cópias de segurança, ordenou ela. Distribuam entre pessoas de confiança em locais diferentes. Enquanto assistia às gravações, a juíza percebeu que outros policiais apareciam como cúmplices silenciosos, incluindo Rodrigo Almeida, sempre presente. Sempre observando sem interferir. Havia também magistrados que claramente ignoravam evidências de abuso durante audiências. E se descobrirem o que estamos fazendo? Perguntou Lúcia, verbalizando o medo que todos sentiam. Ana desviou o olhar da tela para encarar seus aliados. Eles já me humilharam publicamente. O que mais podem tirar de mim? Mas internamente a magistrada sabia que havia muito mais em jogo. Sua carreira, sua segurança, talvez até sua vida. O sistema judiciário tinha formas sutis de destruir quem o desafiava. Processos administrativos poderiam ser abertos contra ela. Sua sanidade mental poderia ser questionada. Sua credibilidade arruinada. Mesmo assim, cada novo vídeo alimentava sua determinação. As imagens eram como peças de um quebra-cabeça macabro que finalmente ganhava forma. Um sistema de proteção mútua, de mentiras coordenadas, de violência institucionalizada. Vamos continuar, decidiu Ana, salvando os arquivos. A verdade é nossa única proteção agora.
Ana Silva percebeu que algo estava errado quando encontrou sua gaveta entreaberta ao retornar do almoço. Os documentos que havia guardado cuidadosamente estavam levemente desalinhados. Alguém estivera ali. Sua investigação sigilosa, conduzida por meses com Pedro e Lúcia, corria risco de ser descoberta. 3 dias depois, João Martins, um funcionário administrativo do tribunal conhecido por sua proximidade com a promotora Sônia, solicitou uma reunião privada com ela. Ao fechar a porta da sala, o homem sorriu com arrogância. Doutora, encontrei algo muito interessante sobre sua investigação paralela contra o oficial Oliveira, disse João, inclinando-se sobre a mesa. Imagino que a corregedoria ficaria surpresa em saber que a senhora está conduzindo apurações não autorizadas. A juíza manteve a expressão neutra, mas seu coração acelerou. O que exatamente você quer, João? Apenas um pequeno favor. Tem um processo tramitando que precisaria de um olhar especial, respondeu ele deslizando um papel com um número de processo. Nada complicado para alguém na sua posição. Ana respirou fundo. Em segundos, avaliou suas opções. Sem demonstrar nervosismo, abriu a gaveta e discretamente ativou o gravador em seu celular. Explique melhor o que está propondo, pediu ela, incentivando-o a detalhar a chantagem. Durante 20 minutos, João expôs todo o seu plano, mencionando nomes, datas e detalhes comprometedores. Quando terminou, parecia confiante de que tinha a juíza encurralada. Preciso de alguns dias para pensar, respondeu Ana, com uma calma que surpreendeu até a si mesma. Na manhã seguinte, Ana Silva entrou no gabinete da corregedoria com passos firmes. Apresentou a gravação completa, um relatório detalhado sobre sua investigação contra Carlos Oliveira e todas as evidências que havia coletado até então. Preferi trazer tudo à luz agora, por iniciativa própria, a permitir que tentativas de suborno manchem a integridade deste tribunal, declarou ela ao corregedor. A notícia da denúncia espalhou-se como fogo pelos corredores do Tribunal Federal. João Martins foi afastado imediatamente, enquanto uma investigação formal era aberta contra ele e possíveis cúmplices. Este movimento ousado de Ana transformou completamente a dinâmica de poder. Colegas que antes cochichavam pelos cantos, agora a cumprimentavam abertamente. A juíza havia demonstrado que não seria silenciada nem intimidada. Você poderia ter perdido tudo, comentou Pedro Santos quando soube do ocorrido. Ou ganhar a chance de mudar tudo, respondeu ela, com um brilho determinado no olhar. Acabou o tempo em que o medo ditava as regras neste tribunal. O caso João Martins tornou-se um divisor de águas. Ana não era mais apenas uma vítima buscando justiça, mas uma força transformadora que começava a abalar as estruturas do sistema por dentro. Sônia Ribeiro atravessou os corredores do tribunal com passos apressados, a pasta de documentos pressionada contra o peito como escudo. A promotora sabia que se as investigações de Ana Silva continuassem, anos de condenações sob sua assinatura poderiam ser questionadas. Muitas delas baseadas em depoimentos de Carlos Oliveira. Naquela tarde, Sônia convocou 3 assistentes de confiança para uma reunião a portas fechadas. Juntos, começaram a revisar processos antigos, alterando sutilmente datas e substituindo páginas de depoimentos. A operação precisava ser discreta e eficiente. Não podemos deixar que uma juíza com sede de vingança destrua nossas carreiras, murmurou ela, enquanto digitava novos relatórios em seu computador. Isso é sobre preservar a credibilidade do sistema. A promotora também iniciou uma campanha silenciosa de intimidação. Telefonemas noturnos para testemunhas-chave, sugerindo que lembrassem corretamente dos fatos caso fossem reconvocadas. Algumas dessas pessoas, assustadas, procuraram advogados. Outras simplesmente concordaram, temendo represálias. O que Sônia não esperava era que um de seus assistentes, recém-formado e idealista, começasse a questionar a ética daquelas ações. Durante a manipulação de um processo particularmente sensível, o jovem cometeu um erro ao digitalizar documentos. Enviou tanto a versão original quanto a adulterada para o sistema central do tribunal. Ana Silva estava revisando arquivos digitais quando notou a discrepância.
2 documentos idênticos, exceto por detalhes cruciais em datas e declarações. A juíza chamou Pedro Santos imediatamente. Encontramos a prova que precisávamos, disse ela, mostrando as telas lado a lado. Sônia está manipulando evidências. O investigador assentiu gravemente. Isso muda tudo. Não é mais apenas sobre Carlos, mas sobre todo um sistema de proteção. Em menos de 24 horas, cópias dos documentos contraditórios chegaram à Corregedoria e ao Conselho Nacional de Justiça. A notícia vazou para jornalistas e logo o nome de Sônia Ribeiro estampava manchetes em portais de notícias. A promotora foi afastada temporariamente de suas funções enquanto uma investigação interna era iniciada. Colegas que antes a reverenciavam agora evitavam dividir o mesmo elevador. O império de autoridade que ela construíra desmoronava rapidamente. Ana observava os desdobramentos de sua sala, sentindo uma mistura de satisfação e apreensão. Pela primeira vez desde o incidente com as algemas, ela percebia rachaduras visíveis nas estruturas do tribunal. O sistema que por tanto tempo protegera os seus começava a implodir. Não é sobre vingança, refletiu ela, olhando pela janela. É sobre expor as falhas para que possamos reconstruir algo melhor. A queda de Sônia Ribeiro foi apenas o começo. Como um castelo de cartas, outros nomes importantes começavam a tremer. 5 meses após o incidente, a primeira página do Diário de Salvador estampava uma manchete que fez o tribunal inteiro tremer. Casos questionáveis envolvendo o oficial Carlos Oliveira são reexaminados. O jornal trazia depoimentos anônimos de vítimas e testemunhas que pela primeira vez sentiam-se seguras para falar. Outros veículos de comunicação rapidamente seguiram o mesmo caminho, e em menos de uma semana, o nome do policial veterano estava em todos os noticiários locais. Ana Silva observava o desenrolar dos acontecimentos com cautela. Cada nova reportagem era como uma pequena vitória, mas a juíza sabia que a batalha estava longe do fim. Em sua sala, ela reuniu recortes e gravações, organizando meticulosamente cada prova que chegava através da imprensa. Estamos ganhando terreno, comentou Pedro Santos, folheando as páginas de um jornal. A opinião pública está mudando. O investigador federal tinha razão. Nas ruas de Salvador, o caso ganhava proporções inesperadas. Grupos de direitos humanos organizavam protestos em frente ao tribunal, e hashtags exigindo justiça dominavam as redes sociais. Enquanto isso, nos bastidores do tribunal, Lúcia Costa vivia uma vida dupla. Durante o dia, a escrivã cumpria suas funções com a mesma eficiência de sempre. À noite, transformava-se na voz anônima por trás do blog Justiça Sem Venda, onde documentava, com precisão cirúrgica, as engrenagens enferrujadas do sistema judiciário. O caso da juíza algemada é apenas a ponta do iceberg, escreveu ela em uma publicação que alcançou mais de 100 mil compartilhamentos em 48 horas. Por trás das togas e dos uniformes existe uma rede de proteção que sufoca a verdade. O blog rapidamente se tornou fonte para jornalistas e ativistas. Sem revelar nomes ou comprometer investigações em andamento, a jovem escrivã expunha padrões de comportamento e falhas sistemáticas que permitiam que casos como o de Carlos Oliveira permanecessem impunes por tanto tempo. Alguém está vazando informações internas, reclamou Sônia Ribeiro durante uma reunião de emergência convocada pela Corregedoria. A promotora parecia nervosa, passando as mãos repetidamente pelos cabelos. O que Sônia e outros não sabiam era que Lúcia trabalhava em coordenação direta com Ana. Cada publicação era estrategicamente planejada para pressionar pontos específicos do sistema, forçando respostas oficiais que inevitavelmente revelavam mais contradições. A pressão tornou-se insustentável quando o blog publicou um calendário detalhando todos os casos de abuso de autoridade arquivados nos últimos 5 anos. A comparação estatística era devastadora. Oficiais brancos raramente enfrentavam consequências, enquanto denúncias contra policiais negros resultavam em punição. Não podemos mais ignorar, declarou o presidente do tribunal em coletiva de imprensa. Uma comissão independente será formada para investigar todas as denúncias. Ana Silva assistiu ao anúncio pela televisão, com um sorriso contido. A verdade finalmente começava a encontrar seu caminho.
O sexto mês trouxe uma mudança drástica no cenário jurídico de Salvador. Um tribunal especial foi convocado com urgência para revisar 423 processos nos quais Carlos Oliveira havia atuado. O burburinho habitual nos corredores do Tribunal Federal havia sido substituído por um silêncio opressivo. Funcionários caminhavam cabisbaixos, evitando contato visual, como se cada um carregasse o peso da cumplicidade. Ana Silva foi oficialmente nomeada presidente do Comitê Especial de Revisão Policial. A juíza recebeu a notícia com um misto de satisfação e apreensão. Era o reconhecimento institucional que sua luta merecia, mas também representava uma responsabilidade esmagadora. Agora, cada decisão seria minuciosamente analisada por aliados e opositores. "Não podemos falhar, Pedro", disse ela ao investigador federal durante uma reunião reservada. "Cada processo representa uma vida afetada pelo sistema que juramos proteger." Pedro Santos assentiu gravemente enquanto organizava pilhas de documentos. O experiente investigador havia montado uma metodologia rigorosa para a análise dos casos, priorizando aqueles com evidências mais frágeis ou testemunhos contraditórios. Lúcia Costa entrou na sala carregando mais 3 pastas. A escrivã havia se tornado peça fundamental na equipe, trabalhando incansavelmente para digitalizar e catalogar evidências. "Encontrei mais 3 casos com o mesmo padrão, doutora", informou ela, colocando os documentos sobre a mesa. Depoimentos alterados após as prisões e assinaturas questionáveis. O ambiente na sala de investigação era tenso, mas produtivo. Mapas nas paredes conectavam casos por linhas coloridas, formando uma teia complexa de irregularidades. Fotos de suspeitos e vítimas estavam dispostas estrategicamente, criando um mosaico visual da injustiça sistêmica. No corredor, Sônia Ribeiro observava a movimentação com desconforto. A promotora sabia que muitos de seus casos seriam revistos e temia as consequências. Seu olhar cruzou com o de Ana quando esta saiu para buscar café, e o ar entre elas pareceu congelar por um instante. O Tribunal Federal, antes um monumento à tradição e estabilidade, agora parecia um organismo febril, tremendo sob o peso de suas próprias contradições. Magistrados que antes mal cumprimentavam Ana, agora buscavam sua aprovação, enquanto outros a evitavam completamente. "Você conseguiu o impossível", comentou Rafael Souza durante uma visita ao comitê. O advogado de direitos civis olhava admirado para a estrutura montada. "Eles finalmente estão com medo." Ana sorriu discretamente. Não era medo que ela buscava inspirar, mas responsabilidade. A juíza sabia que cada passo dali em diante seria decisivo não apenas para sua carreira, mas para todo o sistema judiciário brasileiro. O relógio na parede marcava implacavelmente o tempo, lembrando a todos que a justiça, mesmo tardia, finalmente havia começado seu curso. O caso número 142 ressurgiu como um fantasma do passado. Rafael Souza tinha apenas 22 anos, quando Carlos Oliveira o prendeu por um roubo que nunca cometeu. 8 anos depois, o jovem havia transformado sua dor em propósito. Formou-se em direito e tornou-se um respeitado advogado de direitos civis em Salvador. Ana Silva recebeu Rafael em sua sala numa tarde chuvosa. O advogado trazia consigo uma pasta desgastada contendo todos os documentos de seu processo, cuidadosamente preservados como cicatrizes que não podiam ser esquecidas. "Quando vi seu rosto no noticiário, reconheci imediatamente a mesma expressão que tive quando fui algemado injustamente", disse Rafael, ajustando os óculos de armação fina. "A diferença é que a senhora tem poder para mudar o sistema, e eu só tinha minha palavra contra a dele." A juíza escutou atentamente enquanto o jovem advogado narrava como Carlos havia plantado evidências em seu apartamento e falsificado depoimentos de testemunhas. O que mais impressionou Ana não foi apenas a semelhança com outros casos, mas a precisão meticulosa com que Rafael documentara tudo. "Passei os últimos anos coletando provas e localizando outras vítimas.
explicou ele, espalhando o documento sobre a mesa. Encontrei 17 pessoas com histórias idênticas à minha. Pedro Santos, que acompanhava a reunião, examinou os papéis com olhos experientes. O investigador assentiu silenciosamente para Ana, confirmando a autenticidade do material. Isso muda tudo, murmurou a magistrada, percebendo que aquelas provas eram o elo que faltava para conectar os diversos casos. Rafael ofereceu mais que evidências. Trouxe consigo uma rede de contatos, ex-detentos injustamente condenados, familiares de vítimas e até mesmo um antigo escrivão aposentado que testemunhara manipulações de Carlos no passado. Não estou aqui por vingança, doutora Ana, afirmou o advogado, com uma dignidade que contrastava com a injustiça sofrida. Estou aqui porque acredito que feridas abertas só cicatrizam quando expostas à luz. A aliança formada naquela tarde transcendeu o profissional. Era o encontro de duas almas marcadas pelo mesmo agressor, unidas pelo mesmo propósito. Ana viu em Rafael não apenas um aliado estratégico, mas um símbolo vivo de que a justiça, mesmo tardia, ainda era possível. Ao final da reunião, quando apertaram as mãos, algo silencioso foi selado entre eles. A certeza de que suas histórias individuais de dor agora se transformavam em uma poderosa narrativa coletiva de resistência. Amanhã começamos a reconvocar todas estas testemunhas, determinou Ana, com renovada energia. O que era apenas sua palavra contra a dele, agora se tornou a voz de muitos contra um sistema inteiro. Os grandes jornais de Salvador começaram uma campanha sutil, mas persistente. Juíza traumatizada busca vingança contra a corporação. Estampava o Diário da Bahia. Estabilidade emocional de Ana Silva é questionada após incidente, sugeria outro periódico. Ana Silva observava com um misto de indignação e tristeza como tentavam transformá-la de vítima em vilã. Eles sempre usam as mesmas táticas, comentou ela com Pedro Santos enquanto folheava os jornais em sua sala. O investigador assentiu, conhecendo bem como funcionava o sistema quando se sentia ameaçado. As redes de televisão locais convidavam especialistas para analisar o comportamento da juíza. Psicólogos que nunca haviam atendido diagnosticavam traumas e instabilidade. Comentaristas jurídicos questionavam se uma investigação liderada por alguém emocionalmente envolvido poderia ser imparcial. Lúcia entrou apressada na sala, segurando seu dispositivo móvel. Doutora, precisa ver isso imediatamente. A escrivã mostrou à magistrada um vídeo que começava a viralizar nas redes sociais. Era a gravação completa do dia da agressão, capturada pelo celular de um dos policiais presentes, mostrando cada segundo do abuso de autoridade. As imagens eram brutais em sua clareza. Carlos Oliveira empurrando Ana contra a parede, as algemas apertadas até deixar marcas nos pulsos. Os insultos racistas sussurrados enquanto outros oficiais riam. O vídeo mostrava o momento exato em que a juíza tentou se identificar e foi silenciada com mais violência. Quem vazou isso? Perguntou Ana com a voz embargada. Acreditamos que foi Rodrigo Almeida, respondeu Pedro. Ele parece estar tentando limpar sua consciência. Em menos de 24 horas, o vídeo alcançou 5 milhões de visualizações. Hashtags como hashtag Justiça para Ana Sliva e hashtag Racismo no Judiciário dominavam as tendências nacionais. A narrativa da mídia tradicional desmoronou diante da evidência incontestável. O telefone de Ana não parava de tocar. Jornalistas sérios, ativistas, juristas de todo o Brasil queriam ouvi-la. Até mesmo emissoras internacionais começaram a contatar seu gabinete. O que fazemos agora? Perguntou Lúcia, visivelmente nervosa com a repercussão. Ana respirou fundo, sentindo o peso e a oportunidade daquele momento. Agora deixamos a verdade fazer seu trabalho. Não precisamos mais convencer ninguém. Eles estão vendo com os próprios olhos. Naquela noite, manifestantes se reuniram em frente ao Tribunal Federal de Salvador. Cartazes exibiam o rosto da juíza e frases de apoio.
O Brasil inteiro assistia indignado, enquanto a verdade nua e crua finalmente vinha à tona, impossível de ser negada ou distorcida. Para Ana, cada compartilhamento do vídeo era uma pequena vitória contra um sistema que por tanto tempo protegeu seus próprios erros. Rodrigo Almeida não conseguia mais dormir direito. As imagens da juíza Ana Silva, sendo humilhada, voltavam em flashes toda vez que fechava os olhos. Lembrava-se de como havia rido junto aos colegas enquanto a mulher negra era algemada injustamente. O peso da culpa crescia a cada nova revelação sobre a investigação que sacudia o tribunal. Numa manhã de quarta-feira, após 3 noites insones, o policial tomou uma decisão que mudaria tudo. Usando um envelope sem identificação, deixou na mesa de Ana um pendrive contendo gravações de conversas entre Carlos Oliveira e outros oficiais. As provas revelavam um esquema sistemático para proteger policiais acusados de abuso de autoridade. No dia seguinte, outro envelope apareceu, desta vez com documentos mostrando como o oficial Carlos manipulava depoimentos de testemunhas. Ana reconheceu o padrão. Alguém de dentro estava ajudando. Cautelosa, a juíza montou uma armadilha. Deixou um bilhete codificado em seu gabinete, mencionando um arquivo específico que precisava. 3 dias depois, o arquivo apareceu em sua mesa. Através das câmeras de segurança, Ana finalmente identificou seu informante anônimo. Rodrigo entrava furtivamente em seu escritório às 5 da manhã, quando quase ninguém estava no tribunal. Em vez de confrontá-lo, a magistrada decidiu protegê-lo. Criou um sistema de comunicação através de arquivos aparentemente banais, onde mensagens codificadas podiam ser trocadas. O policial, percebendo a abertura, começou a fornecer informações cada vez mais valiosas sobre o esquema de proteção. Talvez nem todos estejam perdidos, pensou Ana enquanto analisava os novos documentos. A juíza via naquele gesto mais que simples remorso. Era uma chance de transformação real dentro do próprio sistema que a agredira. Durante uma reunião reservada com Pedro Santos e Lúcia Costa, Ana compartilhou sua descoberta. Ele estava lá, rindo quando me algemaram, disse ela, mas agora arrisca tudo para fazer o certo. Lúcia parecia cética. Como confiar em alguém que participou daquilo? Às vezes a vergonha é o primeiro passo para a mudança verdadeira, respondeu Ana. Se rejeitarmos quem tenta se redimir, perdemos aliados valiosos. Nas semanas seguintes, as informações de Rodrigo permitiram mapear toda a rede de proteção ao redor de Carlos Oliveira. Documentos desaparecidos, testemunhas pressionadas, processos arquivados sem justificativa. Tudo vinha à tona graças àquele improvável aliado. Ana sabia que a redenção de um não apagava a dor causada por muitos, mas enxergava ali uma poderosa mensagem. Mesmo nos sistemas mais corrompidos, existiam brechas por onde a consciência podia florescer. E naquele momento de luta, cada pequena rachadura no muro da impunidade era uma vitória a ser celebrada. A investigação de Ana Silva agora avançava para além de Carlos Oliveira. O juiz substituto Paulo Bernardes, que havia permitido sua detenção sem verificar sua identidade, tornou-se o novo alvo. Pedro Santos trouxe à juíza uma pasta repleta de documentos comprometedores. Veja isso, Ana. Bernardes absolveu 17 policiais nos últimos 3 anos. Todos com acusações semelhantes de abuso de autoridade, explicou o investigador, espalhando os papéis sobre a mesa. Ana examinou os arquivos com atenção meticulosa. Cada página revelava um padrão perturbador. Depoimentos ignorados, provas descartadas e sentenças brandas para agentes da lei. Em todos os casos, o magistrado havia usado praticamente a mesma argumentação jurídica, como se seguisse um roteiro pré-estabelecido. Ele não é apenas negligente, é cúmplice, concluiu a juíza, sentindo o peso da descoberta. Precisamos de mais provas concretas. Lúcia Costa, que observava tudo em silêncio, sugeriu uma estratégia ousada. E se revisássemos todos os processos conduzidos por ele nos últimos 5 anos, podemos criar um mapa de conexões. A ideia foi prontamente aceita. Durante 2 semanas, a equipe trabalhou incansavelmente, analisando centenas de processos. O resultado foi devastador.
Bernardes havia sistematicamente favorecido policiais acusados de violência, especialmente contra pessoas negras e periféricas. Quando as evidências se tornaram irrefutáveis, Ana decidiu levar o caso à Corregedoria Nacional de Justiça. O escândalo explodiu como uma bomba nos corredores do tribunal. Funcionários que antes evitavam contato visual com ela, agora paravam para oferecer informações adicionais sobre outras irregularidades. Rafael Souza, o advogado que havia sido injustamente condenado no passado, ajudou a organizar um grupo de vítimas das sentenças questionáveis de Bernardes. Juntos, protocolaram pedidos de revisão criminal que inundaram o sistema judiciário de Salvador. O que começou como sua humilhação pessoal está expondo décadas de podridão institucional, comentou Rafael durante uma reunião reservada com Ana. A mídia local não pôde ignorar a magnitude do escândalo. Manchetes estampavam o rosto de Paulo Bernardes, agora afastado temporariamente de suas funções enquanto as investigações prosseguiam. O juiz tentou se defender alegando perseguição, mas sua credibilidade desmoronava a cada nova revelação. Em resposta à pressão pública, o Tribunal de Justiça anunciou a criação de uma força-tarefa para revisar todas as sentenças proferidas por Bernardes nos últimos 10 anos. A confiança no sistema judiciário estava profundamente abalada, mas pela primeira vez, as estruturas pareciam tremer diante da possibilidade real de transformação. Ana sabia que havia tocado em um vespeiro poderoso, mas já não temia as consequências. Cada nova descoberta apenas confirmava o que ela sempre soubera. O problema nunca fora apenas um policial violento, mas todo um sistema projetado para proteger os abusadores e silenciar suas vítimas. No plenário lotado do Tribunal Federal de Salvador, Ana Silva se levantou com a mesma dignidade que mantivera mesmo quando as algemas machucavam seus pulsos. O silêncio tomou conta do ambiente quando ela revelou o que poucos suspeitavam. Há exatamente 7 meses, iniciei uma investigação sigilosa sobre o oficial Carlos Oliveira e seus padrões sistemáticos de abuso de autoridade, declarou a juíza, sua voz firme ecoando pelas paredes de mármore. O que todos testemunharam naquele dia não foi apenas minha humilhação, mas o erro fatal que ele precisava cometer. Os murmúrios percorreram a sala enquanto os presentes processavam a informação. Ana havia transformado sua própria dor em uma armadilha meticulosamente planejada. Cada insulto, cada riso debochado dos policiais tinha sido documentado e incorporado ao processo que agora se desenrolava. Quando me algemou sem reconhecimento, sem verificação, sem dignidade. Carlos não sabia que estava selando seu próprio destino, continuou ela, enquanto projetava nas telas do tribunal um mapa detalhado de conexões, datas e incidentes. Pedro Santos, sentado na primeira fileira, assentiu discretamente. O investigador federal havia sido crucial para reunir aquela teia de evidências. Carlos, sentado entre seus advogados, empalideceu visivelmente. O oficial veterano percebeu, tarde demais, que os últimos meses de sua carreira haviam sido uma elaborada encenação. Sua recente promoção para a Divisão de Operações Especiais, que tanto o orgulhara, fora na verdade uma manobra estratégica para colocá-lo sob vigilância constante. Cada despacho que assinou, cada relatório que alterou, cada testemunha que intimidou nos últimos 3 meses foi monitorado e registrado, explicou Ana, enquanto Lúcia Costa distribuía pastas aos membros do conselho. A jovem escrivã mantinha o semblante sério, consciente da importância histórica daquele momento. Rafael Souza, agora um respeitado advogado, observava da galeria com os olhos marejados. O homem que havia sido injustamente condenado anos antes pelo mesmo policial testemunhava agora a queda de seu algoz. O sistema que protegeu 47 denúncias anteriores contra este homem acaba hoje, declarou a magistrada, apontando para uma pilha de processos arquivados. A justiça pode ser paciente, mas nunca desiste. No fundo da sala, Rodrigo Almeida, o policial que havia se tornado o informante anônimo, observava com um misto de vergonha e alívio.
Suas informações haviam sido cruciais para completar o quebra-cabeça. Carlos Oliveira, o caçador implacável que por anos aterrorizara os mais vulneráveis, agora se via encurralado em sua própria armadilha. O predador tornara-se presa, e o tribunal inteiro testemunhava a inversão de papéis que Ana Silva, com sua inteligência e resiliência, havia orquestrado mesmo diante da mais profunda humilhação. O Tribunal de Salvador tornou-se o epicentro de um terremoto institucional sem precedentes. As denúncias contra Carlos Oliveira abriram uma caixa de Pandora, revelando uma rede de cumplicidade que se estendia por todo o sistema judiciário. Promotores que arquivaram denúncias legítimas, oficiais que forjaram provas e corregedores que ignoraram alertas claros. Todos caíam como peças de dominó, um após o outro. Ana Silva, antes humilhada nos corredores daquele mesmo tribunal, agora via seu nome ecoar como um grito de resistência. Nas ruas da capital baiana, multidões se reuniam empunhando cartazes com sua foto e frases como "Justiça tem cor e gênero". O que começara como um caso isolado de abuso de autoridade, transformara-se em um movimento nacional por reforma judicial. A juíza federal observava de sua janela centenas de mulheres negras vestidas com togas improvisadas marchando em direção ao tribunal. Muitas eram estudantes de direito, outras advogadas, promotoras e juízas, que, inspiradas por sua coragem, finalmente encontravam voz para compartilhar experiências semelhantes. Nunca imaginei que minha dor pessoal pudesse catalisar tanta mudança, confidenciou Ana a Pedro Santos, enquanto analisavam novos documentos incriminadores. O investigador, sempre discreto, apenas assentiu com um olhar de admiração. Nas redes sociais, o blog anônimo de Lúcia Costa atingira mais de 1 milhão de seguidores. A jovem escrivã documentava diariamente os desdobramentos do caso, transformando linguagem jurídica em conteúdo acessível que inflamava ainda mais o apoio popular. Jornalistas de todo o país acampavam na entrada do edifício público, enquanto veículos de imprensa internacional começavam a noticiar o fenômeno. O caso Ana Silva, como ficou conhecido, tornava-se um estudo de caso sobre racismo institucional e reforma do judiciário brasileiro. A pressão era insustentável. Juízes que por décadas haviam se escondido atrás de suas togas agora enfrentavam um escrutínio público. O silêncio cúmplice que antes protegia os poderosos transformava-se em um coro ensurdecedor por transparência. Rafael Souza, o advogado que havia sido injustamente condenado anos antes, organizava grupos de apoio jurídico para outras vítimas que agora se sentiam encorajadas a denunciar. O que Ana fez foi quebrar o feitiço do medo, explicava ele em uma entrevista coletiva. Enquanto isso, nos bastidores do poder, autoridades municipais e estaduais buscavam desesperadamente se dissociar do escândalo. Ninguém queria estar do lado errado da história que se desenrolava. A velha guarda do judiciário, acostumada a operar nas sombras, via seu mundo desmoronar diante de uma nova era de vigilância cidadã e prestação de contas. O que antes era sussurrado em corredores, agora era gritado em praça pública. A revolução tinha nome, sobrenome e toga: Ana Silva. Enquanto o caso ganhava proporções nacionais, Marcos Santos, senador estadual e ex-marido de Ana Silva, viu ali uma oportunidade perfeita. Durante uma entrevista ao vivo para um dos principais telejornais do país, o político apareceu com um broche dourado em formato de martelo na lapela do terno impecável. Como ex-marido da juíza Ana, sempre apoiei sua luta por justiça. Este caso só comprova o que sempre defendi em meus projetos de lei contra o racismo institucional, declarou o senador com a expressão ensaiada de indignação. Ana assistia à entrevista em seu escritório quando seu telefone tocou. Era Pedro Santos, que parecia preocupado. Viu o que Marcos está fazendo? Está usando seu nome em todos os programas de TV, alertou o investigador. A juíza respirou fundo. Conhecia bem as táticas do ex-marido, um homem que durante todo o casamento minimizou suas denúncias sobre racismo no sistema judiciário.
O mesmo que, em reuniões privadas com outros políticos, referiu-se a cotas raciais como esmolas desnecessárias. Conversa que ela acidentalmente ouvira anos atrás. No dia seguinte, durante uma coletiva de imprensa sobre os avanços da investigação, Ana foi questionada sobre o apoio do senador. A sala do tribunal estava lotada de jornalistas, câmeras e gravadores apontados para ela. Lúcia Costa, sentada na primeira fileira, mordeu o lábio apreensiva. Agradeço a preocupação de todos, mas preciso fazer um esclarecimento, começou Ana, com voz firme. O senador Marcos Santos nunca apoiou minhas denúncias sobre racismo institucional durante nosso casamento. Na verdade, tenho gravações de reuniões onde ele se posiciona contra políticas de igualdade racial. Um burburinho tomou conta da sala. A juíza continuou impassível. Não permitirei que esta causa seja usada como palanque eleitoral por quem nunca se importou com a dor de pessoas negras humilhadas pelo sistema. A justiça não tem partido político. A declaração caiu como uma bomba nos noticiários. Nas redes sociais, o vídeo da resposta de Ana viralizou instantaneamente. Marcos tentou se defender alegando mal-entendidos conjugais, mas era tarde demais. Sua popularidade despencou e 3 projetos de lei que ele tentava aprovar perderam apoio no Congresso Estadual. Rafael Souza, agora um aliado próximo, comentou em seu perfil profissional: "Esta é a Ana Silva que conhecemos. Íntegra até quando seria mais fácil se calar." A atitude da magistrada consolidou sua imagem como alguém que não se curvava a nenhum tipo de oportunismo, nem mesmo quando vinha de figuras poderosas. Para o público, ficava claro que sua luta não era por vingança ou projeção pessoal, mas por transformação genuína do sistema. O Tribunal Federal de Salvador estava imerso em um silêncio que parecia pesar toneladas. As paredes centenárias testemunhavam o momento histórico que se desenrolava naquela manhã. Os ponteiros do relógio na parede principal avançavam com uma lentidão quase dolorosa. Cada tic-tac reverberando como um grito no salão principal. O ar carregava um cheiro metálico, mistura de tensão e expectativa que preenchia cada centímetro do recinto. Ana Silva ocupava agora o lugar mais alto do tribunal, ironicamente o mesmo espaço onde, meses antes, havia sido humilhada e algemada. Seu traje oficial impecável contrastava com a memória ainda viva da violência sofrida. A juíza observava a sala lotada. Jornalistas, ativistas, colegas de profissão e cidadãos comuns que conseguiram autorização para testemunhar aquele momento. Carlos Oliveira entrou escoltado por 2 agentes. O veterano da polícia, outrora arrogante, agora mantinha os ombros caídos e o olhar fixo no chão. Quando finalmente ergueu a cabeça, encontrou os olhos firmes de Ana. Por um instante, o tempo pareceu congelar naquele embate silencioso entre a vítima que se tornou juíza de seu agressor. Pedro e Lúcia sentavam-se na primeira fileira. O investigador mantinha a expressão séria, enquanto a jovem escrivã segurava discretamente um pequeno caderno onde anotava cada detalhe. Ao lado deles, Rafael Souza, o advogado que anos antes havia sido injustamente condenado pelo mesmo policial, aguardava com as mãos entrelaçadas. "Que se levante o réu", anunciou o oficial de justiça, e o policial ergueu-se com dificuldade. A magistrada ajustou o microfone e começou a leitura da sentença. Sua voz, firme e clara, ecoava pelos alto-falantes, enumerando cada uma das 47 denúncias comprovadas, cada abuso de autoridade, cada falsificação de provas. Quando mencionou o episódio de sua própria humilhação, não houve tremor em sua voz. Este tribunal reconhece não apenas os crimes individuais, mas a falha sistêmica que os permitiu por tanto tempo, declarou Ana, enquanto Rodrigo Almeida, sentado no fundo da sala, baixava a cabeça em reconhecimento de sua antiga cumplicidade. Quando finalmente pronunciou a condenação, o martelo desceu com força sobre a base de madeira. O som reverberou como um trovão, atravessando as paredes do tribunal,
descendo as escadarias e alcançando as centenas de pessoas que aguardavam na praça. O ciclo estava fechado. O sistema que havia permitido a impunidade agora mostrava sua face reformada. Ana Silva não sorriu, não demonstrou satisfação pessoal. Seu triunfo não era sobre um homem, mas sobre décadas de silêncio e conivência. Lá fora, Salvador inteira parecia ouvir o eco daquele martelo. A sentença de Carlos Oliveira ecoou por todo o país como um marco histórico. 8 anos de prisão e a perda definitiva do cargo público não eram apenas uma punição individual, mas um recado claro para todo o sistema judiciário brasileiro. Ana Silva, com um semblante sereno que escondia meses de batalhas internas, observava a transformação que sua dor havia desencadeado. O Tribunal Federal de Salvador, antes símbolo de opressão para muitos, passou por uma reformulação completa. As paredes que testemunharam tantas injustiças agora abrigavam uma nova era. A juíza liderou pessoalmente a criação de protocolos anti-racismo e programas de treinamento obrigatório para todos os servidores públicos da instituição. Não basta punir, precisamos reconstruir, repetia Ana em reuniões com a equipe de transição. Sob sua orientação, dezenas de processos foram revistos, revelando um padrão sistêmico de discriminação que agora era enfrentado às claras. Numa cerimônia solene, o prédio foi oficialmente renomeado Centro de Justiça Ana Silva, homenagem proposta unanimemente pelo Conselho Municipal. A magistrada, emocionada, recusou inicialmente a honraria, mas cedeu ao entender seu simbolismo para jovens negros que sonhavam com carreiras jurídicas. Enquanto isso, Lúcia Costa, que começara como uma simples escrivã, transformou-se numa referência para jovens profissionais. A jovem criou um programa de mentoria específico para mulheres negras no judiciário, batizado de Sementes de Justiça. Seu blog, agora oficial e reconhecido, tornara-se leitura obrigatória em faculdades de direito. Aprendi com Ana que nossa maior arma é a verdade documentada, explicava a Lúcia em suas palestras, sempre lotadas. Rodrigo Almeida, por sua vez, entregou seu distintivo e escolheu um caminho inesperado. O ex-policial fundou um centro educacional nas periferias de Salvador, onde policiais e jovens negros dialogavam sobre racismo estrutural e violência institucional. Sua história de arrependimento e transformação inspirava outros agentes a questionar suas próprias ações. Carreguei o peso do silêncio por anos, confessava Rodrigo em seus workshops. Hoje, carrego a responsabilidade da mudança. Salvador tornou-se referência nacional em políticas antirracistas no judiciário. Delegações de outras capitais visitavam o tribunal para entender o modelo Silva, como passou a ser conhecido o conjunto de reformas implementadas pela magistrada. Para Ana, no entanto, a verdadeira vitória não estava nas homenagens ou no reconhecimento público. Estava nos olhares de esperança que agora encontrava nos corredores, no respeito genuíno que substituíra o medo, e na certeza de que sua humilhação havia se transformado em revolução silenciosa dentro do sistema que tanto amava. Ana Silva contemplava a cidade de Salvador através da ampla janela de sua nova sala. O escritório, agora decorado com elementos que celebravam a cultura afro-brasileira, era um lembrete constante de sua jornada. Lá embaixo, uma multidão se reunia na praça em frente ao Tribunal Federal, rebatizado como Centro de Justiça Ana Silva, após votação popular unânime. A juíza ajustou a toga e respirou fundo. O que começara como um ato de humilhação, quando Carlos fora filmado algemando-a e proferindo insultos racistas, transformara-se em um movimento que redesenhara o sistema judiciário da Bahia. As investigações revelaram mais de 400 casos semelhantes de abuso policial, todos agora em processo de revisão. Lúcia entrou na sala carregando uma pilha de documentos e um sorriso discreto. A jovem escrivã, agora coordenadora do programa de mentoria para mulheres negras no judiciário, havia se tornado o braço direito de Ana. Os primeiros 20 formandos do programa de diversidade judicial chegam amanhã, anunciou Lúcia, colocando os papéis sobre a mesa de madeira escura. Pedro Santos bateu na porta entreaberta. O investigador federal
trazia notícias sobre a implementação do novo sistema de monitoramento policial que haviam desenvolvido juntos. O programa já foi adotado por 3 estados, informou ele, e Rodrigo está fazendo um trabalho excepcional nos treinamentos anti-racismo para as corporações. Ana sentiu, lembrando-se de como o ex-policial Rodrigo Almeida transformara seu arrependimento em ação concreta. Sua palestra do riso à responsabilidade tornara-se obrigatória em todas as academias policiais do país. Do lado de fora, Rafael Souza liderava um grupo de advogados voluntários que ofereciam assistência jurídica gratuita a vítimas de violência policial. O jovem que uma vez fora injustamente condenado por Carlos, agora ajudava a reescrever histórias semelhantes à sua. A juíza desceu até o saguão principal, onde uma exposição fotográfica documentava sua trajetória, das algemas ao martelo. Ao passar pelos corredores, funcionários a cumprimentavam com respeito genuíno. Não mais o medo ou desdém de antes. Na praça, famílias inteiras aguardavam para testemunhar a inauguração do memorial às vítimas de violência institucional. Ana avistou entre a multidão o rosto envergonhado do ex-marido Marcos, que após ser publicamente exposto, perdera o mandato de senador. Enquanto caminhava em direção ao púlpito, Ana refletia sobre como a dor pode se transformar em propósito. O sistema que tentara silenciá-la agora amplificava sua voz. A justiça havia sido atrasada, mas nunca calada. E agora, quando finalmente falava, seu eco ressoava por gerações, lembrando a todos que nenhuma toga, farda ou título estava acima da dignidade humana.